Senhor, em ti. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós temos entregado a nossa vida em Tuas mãos e estamos confiando em Ti, Pai. Nós cremos que somos Teus filhos eleitos, ó Pai, e que o Senhor é quem cuida de nós, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, revela, Pai, a Tua palavra santa aos nossos corações, para que possamos ter uma fé para vencer esta era, Pai, terrível. Que o Senhor nos dê, meu Deus, a cada dia essa fortificação, Pai, que é a Tua palavra na nossa vida, Pai. Nós agradecemos a Ti por esta manhã, também por este ano que tem passado, meu Deus, e tantas coisas o Senhor tem realizado em nossas vidas, está realizando, Pai, e nós cremos que o Senhor continuará a Tua obra na nossa vida, Senhor. Nós queremos tão somente nos tornar cada vez mais maleáveis em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer uma obra perfeita em nossa vida, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nesta manhã, enquanto vamos ler a Tua palavra, que possamos, meu Deus, alcançar esta, Pai, que é a revelação da Tua palavra. Só o Teu Espírito Santo, Pai, a pode dar a cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos que neste momento o Senhor limpe os nossos corações, ó Pai. Tira toda maldade, todo pensamento contrário, toda intriga, meu Deus, que possamos crucificar o nosso egoísmo, Senhor, e deixar que o Teu Espírito Santo habite em nossos corações. E assim receberemos a revelação da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos neste momento, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, né? Então, louvado seja o Senhor, né? Nós vamos ter o último estudo do ano, né? Eu espero que... Eu estou crendo que Deus vai nos abençoar nesse estudo, mesmo porque nós temos recebido estas novas mensagens e eu creio que toda vez que vem uma revelação nova para nós através da palavra, também a nossa fé se torna nova a cada momento, né? Porque o profeta nos ensina que fé é revelação, ou revelação é fé. Cada vez que Deus vai revelando mais ao nosso coração, mais a nossa fé ela vai crescendo de glória em glória, como disse Paulo, né? A fé é a mesma, só que ela vai aumentando de grau, né? A fé é uma só, e a palavra também é uma só. Mas Deus vai dando cada dia mais, aumentando essa revelação da palavra em nossos corações, né? Então nós vamos ficar de pé para lermos a Escritura. Em Apocalipse capítulo 10, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Apocalipse capítulo 10. Está escrito assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva.
E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Os irmãos podem sentar? Nós já falamos, eu creio antes, que há uma linha de pensamento numa denominação que mostra que João, o evangelista, o qual escreveu esse livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz que ele foi transportado ao dia do Senhor, eles dizem que é porque Apocalipse foi escrito no dia de sábado, já que a linha deles aponta o dia de sábado, esse dia do Senhor, como dia de sábado. Mas no livro das Eras, o profeta explica para nós que esse dia do Senhor, o qual estava falando aqui na palavra, era o dia final, o dia do Senhor que viria no fim dos tempos. E quando João foi escrever esse livro, com certeza ele foi arrebatado em espírito para escrever esse livro. Nós entendemos, irmãos, que o nosso Deus, Espírito, ele está acima da linha do tempo. Ou seja, ele está na eternidade. E da posição onde Deus está, ele pode ver o princípio e o fim de todas as coisas. Amém? Ele vê a linha do tempo. O profeta diz que essa linha do tempo é um espaço que está dentro da eternidade. Mas é um espaço que tem delimitações. Ou seja, tem o princípio e vai ter o fim do tempo e a gente vai voltar à eternidade novamente. Não é verdade? De onde Deus está na eternidade, ele vê todo o quadro. Ele vê o princípio e o fim do tempo. Então, Deus sempre desejou revelar a sua palavra aos seus filhos. E para isso ele diz em Amós 3,7, certamente, Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Não é verdade? Então, querendo ele revelar a sua palavra do tempo do fim, ele tomou João e disse, João, suba aqui. Vamos ali dar um passeio comigo e você vai anotar muitas coisas que ainda estão para acontecer. Mas a Bíblia diz que quando João escreveu, dizia, vem e vê, e escreve. Amém? Então, João foi elevado em espírito, na presença de Deus, e veio para aqui, esse ponto aqui da eternidade, que agora ele podia ver a coisa e anotar no livro para nós. Amém? E com certeza João viu esta cena que a gente está falando aqui em Apocalipse 10. Quantos creem que João viu esta cena e anotou todas estas coisas? Amém, irmãos? Então, ele anotou esta cena e voltou há 2.000 anos atrás, escreveu, e desde 2.000 anos que tem essa cena escrita na Bíblia. E que todos os religiosos, teólogos, muitos estudam, cada um tem a sua ideia, a sua interpretação de como será, para que será. Mas a melhor coisa é quando Deus vem e faz com que a cena aconteça. Amém? E segundo o profeta desta era nos ensina, a cena de Apocalipse 10, de 1 a 7, ela já não é mais profecia, ela é já uma história. Ou seja, já aconteceu. Nós vamos ler na mensagem qual a atração sobre a montanha. Nós já que estamos no estudo, vamos bem devagarzinho para a gente ter a nossa segurança, que é a palavra de Deus.
no parágrafo 148 dessa mensagem, ou 147 em diante. Tudo que, reticência, aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando, da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus, quando eu falar essa foto, os irmãos lembram aquela foto ali, aquele rosto de Cristo ali, que é a nuvem. Então veja, a própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós. E agora, exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele. Como falamos em Apocalipse 1. Vejam, a suprema deidade, suprema autoridade. Não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém? O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Está vendo? O irmão Bruno dizendo que ali naquele que é chamado Monte Pôr do Sol, lá em Tux, onde aconteceu aquela cena, ele disse, o que aconteceu lá é Deus confirmando a sua palavra. Que palavra? Ele vai continuar para mostrar a gente que palavra foi confirmada ali naquela nuvem. Ele diz assim, Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17, 30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Então ali, segundo o profeta desta era, se cumpriu, Deus cumprindo a sua palavra de Apocalipse 10, 1 ao 7. Amém, irmãos? Como nós acabamos de ler nessa manhã. No 152 ele diz assim, e o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Isso é o tema de uma mensagem que o irmão Brana pregou em 62, antes que acontecesse aquilo em 63. Ele pregou a mensagem, senhores, é este o tempo, mostrando 6 sonhos que os irmãos tiveram, e a 7ª coisa foi uma visão direta que Deus deu ao irmão Brana, daquele acontecimento, que é Apocalipse 10, 1 a 7. Então, ele disse há 3 anos atrás, porque essa mensagem que eu estou lendo foi pregada no ano de 65. Qual a atração sobre a montanha? Há 3 anos atrás, isto era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Conforme nós vemos aqui, esse anjo celeste desce e trazendo um livro já aberto para nós e para entregar um mensageiro que está na terra, o qual revelaria esses mistérios para nós. Amém? Então, o profeta nos ensina, na mensagem dos 7 selos,
mostrando em que tempo poderia isto acontecer. Nós já cremos que aconteceu. Quantos creem que já aconteceu? Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas o irmão Branham mostra aqui algo importante que nós devemos captar. Primeiro eu vou ler confirmando aquilo ali. Veja, agora, este é a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, parágrafo 40. Agora veja, não estou simplesmente inventando isso. Isso é o que reticência. É assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Esses são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas, que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Amém? Então, o irmão Branham mostra que isso é uma vinda de Cristo. Não é a vinda literal de Jesus Cristo para nos levar à ceia das bodas. Porque se fosse, então a gente estaria, no mínimo, na tribulação, né? Que foi em 63 que aconteceu isso. Mas ali está falando desta vinda de Cristo como um anjo do pacto para trazer a revelação dos selos. Porque só ele poderia revelar isso. Nenhum homem poderia fazer isso. Nada, nem um bispo, um cardeal. Só Cristo poderia trazer essa revelação para nós. E ele desceu como anjo do pacto, como o profeta disse e como nós lemos em Apocalipse. Veja, então, ele diz que tinha que haver um tempo onde isso aconteceria. No 55 ele diz assim: este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Amém? Está claro isso? Como assim, irmão? E a gente ainda não está na era de Laodiceia? Esta é uma grande coisa a se estudar nessa manhã. Porque nós temos que entender perfeitamente o que Deus quer para nós não ficarmos perdidos dentro do tempo, sem saber os acontecimentos que Deus tem feito. Então o livro só poderia ser revelado quando as eras acabassem, as eras denominacionais. Quantos creem que o livro foi revelado? Então isso quer dizer que as eras acabaram. Mas vamos ter que achar isso dentro da mensagem, para não ficar como suposição nossa. Não é verdade, irmãos? Nós temos que ver o profeta diretamente dizendo isso. Então, na mensagem, reconhecendo teu dia e sua mensagem, no parágrafo 140, diz assim: Jesus o disse a Israel: se tão só houvesse conhecido o seu dia, em uma ocasião, sentado lá no Monte das Oliveiras, ele olhou dizendo: Jerusalém, ó Jerusalém. Ele chorou, olhou para baixo, ele viu. Eu quero dar apenas um pontinho aqui para algo interessante que Jesus estava ali. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como uma galinha junta seus pintainhos. Vocês captaram, irmãos? Ora, era a primeira vez que Jesus estava ainda ali. Como ele diz, quantas vezes quis eu? Porque ele sempre foi o mesmo Deus do passado. Amém?
Não a segunda pessoa, o mesmo Deus sempre. Quantas vezes quis eu te ajuntar? Então vamos seguir adiante. Não veem vocês a mensagem da hora? Não podem reconhecer vocês onde estamos? A mensagem mesmo, da Escritura. Lhes interpreta a hora em que vivemos. É a interpretação. Jesus disse a Israel, se tão somente houvesse conhecido o seu dia, em uma ocasião, sentado no Monte das Oliveiras, ele olhou dizendo, Jerusalém, ó Jerusalém. Ele chorou, olhou para baixo, ele viu. De nenhuma maneira querendo comparar. A outra noite, a outra manhã, como às 10, vi aquela igreja prostituta. E no profundo do coração, você sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Jerusalém, ó Jerusalém, quanto houvesse querido reunir-te, porém o que fizeste? Mataste aos profetas que te enviei, os assassinaste, e as mensagens que têm sido enviadas à igreja hoje, têm sido assassinadas pelos seus dogmas denominacionais. A Escritura tem sido assassinada por seus dogmas. Jesus disse, se tão somente houvessem reconhecido o seu dia, porém agora está muito avançado, já é muito tarde, também o é para as igrejas. Eu creio, o profeta diz, né? Eu creio com todo o meu coração que ela está mais além da redenção. Não importa o que vocês queiram pensar, esta é sua própria opinião, esta é a minha. Vem, vocês não têm que aceitar a minha opinião, porém eu creio que ela está mais além da redenção. E tem estado assim pelos últimos 5 ou 6 anos. Estão entendendo, irmãos? Quando as eras denominacionais terminaram, que veio a palavra, que elas crucificaram a palavra novamente. Quantos creem que Cristo veio no profeta desta era? A mensagem de acusação, irmão Brandes, eles crucificam Jesus Cristo novamente. Quando crucifica a palavra. Então, quando eles crucificaram a Cristo, quando eles rejeitaram ali, então Deus disse, agora terminou a era, as eras denominacionais. Mas agora eu vou chamar a minha igreja noiva. E para que Deus nos chamasse, nós só estamos aqui hoje porque Ele nos chamou. E nosso nome estava nesse livro da redenção, nesse mistério que estava escondido ainda na mente de Deus. Mas o nosso Cordeiro venceu e trouxe o livro aberto e deu ao mensageiro que estava na terra no tempo da sua vinda. E ele tem trazido essa revelação. E essa revelação está nos chamando fora de todas as eras denominacionais. Não é simples a palavra de Deus? Não precisa criar confusão nem divisão com estas coisas. Só basta ficar com o que o profeta falou. Isso vai encaixando tudo perfeitamente. Então aqui, este livro só está nas nossas mãos porque as eras denominacionais terminaram. Estão além da redenção, irmão Brana disse. Mas nós não. Nós estamos selados neste segredo de Deus. Selado por dentro. Irmão Brana disse, será que não é feito o tempo de Noé? Que eles estavam selados por dentro da arca e só esperando cair o juízo? Irmãos, todos esses tipos nós devemos observar para entendermos o tempo que a gente vive. Por isso que é tão difícil hoje. Nós nos preocupamos muito, nós tentamos programar, fazer algum programa de evangelismo, alguma coisa, porque nós sabemos que não pode cessar o evangelismo. Nós temos que fazer alguma coisa, mas também nós não podemos fazer algo pela nossa própria inspiração ou da maneira que desejamos, porque muitos grandes homens, aqui no Brasil mesmo, cada um tentando fazer um projeto de evangelismo, e cada um tem falhado, porque nós devemos encontrar a vontade perfeita de Deus para isso. Como é que isso deve ser feito?
Segundo o próprio irmão Brano, ele tem a mensagem aqui, o evangelismo do tempo do fim. Nós vamos ler ela. Para que a gente possa não ficar tão angustiado com as coisas dessa era. Porque aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, a angústia dele é porque ele não estava entendendo as coisas que estavam acontecendo. Mas era para acontecer exatamente daquela maneira. Quando Jesus veio e começou a mostrar a ele, palavra por palavra, traçando as escrituras, eles viram que, sim, é verdade, é isso mesmo. Aquilo trouxe uma alegria a mais para o seu coração. Trouxe uma segurança, uma fé firme. Porque o diabo quer, de todas as maneiras, abafar a nossa fé. Mas Deus nos revela a sua palavra para nos fortificar, irmãos. Então veja, evangelismo do tempo do fim, irmão Brana diz assim. Página 45. A coisa agora é preparar a noiva. E com isto quero terminar. A mensagem do tempo do fim é para aprontar a noiva para o rapto. O que podemos fazer? Segundo Malaquias 4, a questão de voltar à fé que uma vez foi dada aos santos. Voltar à fé dos pais, os pais pentecostais, no tempo da restauração. Eu restituirei, diz o Senhor. Esse é o genuíno evangelismo do tempo do fim. Está vendo o que o profeta disse? Ele disse que o evangelismo do tempo do fim era aprontar a noiva. Quando o irmão Branham estava na sua primeira e segunda puxada, ele estava fazendo aquele evangelismo que atraía toda a multidão. Com aqueles 2 grandes dons que realmente chamavam a atenção aquela coisa. A cura divina, tudo isso nós devemos ter em nosso meio. Mas não com aquela missão que o profeta teve. Porque ele foi para chamar o mundo para receber o quê? A preparação, o amadurecimento para a noiva. Por isso que quando estavam todos juntos ali, aí Deus trouxe a manifestação do segredo que estava escondido em sua mente. Para chamar os nomes que estavam no livro da redenção. E então entrou ali a terceira puxada do ministério do profeta. Ele diz na mensagem, os ungidos dos últimos dias, que a abertura dos selos foi a terceira puxada. Amém? E terminou ali a terceira puxada? É claro que não. Ali começou a terceira puxada, irmãos. Porque ali é onde Deus começou a chamar a gente. E a gente está em andamento para isso. Porque a culminação disso será quando a gente será arrebatado dessa terra. Mas esses mistérios é a coisa que tem nos puxado para esta palavra. Esses mistérios, essas revelações que a gente tem visto, essas mensagens que a gente tem lido, isso é que está puxando o eleito para perto de Deus. Vocês compreendem isso? E são coisas profundas para amadurecer essa igreja. Porque a coisa agora é preparar a noiva para ser arrebatada dessa terra. Por isso que é tão difícil uma alma se converter hoje. Porque enquanto nós estamos dedicando a isto, a esse amadurecimento, muitos que vêm nem compreendem direito e às vezes vão embora. O irmão Brando disse que chegaria esse tempo. Nós já lemos isso aqui no livro das Eras, tempo de colheita. Ele mostra isso lá na página 340, se não me falha a memória. Então, esses assuntos, essa profundidade que Deus está trazendo agora para a sua igreja, é para amadurecer ela, porque ela vai sair desta terra. Essa igreja vai sair desta terra. Ela vai chegar ao seu grau de amadurecimento. E com o que tinha, o profeta disse, com a fé que se tem, ele dizendo ao povo que estava ali ao redor dele, aqueles que se aproximaram para ver isso, ele disse, com o que a gente tem até hoje, não pode nem ter cura divina direito. Ele falou isso, eu creio que no primeiro selo, ou na brecha, não sei. Ele estava falando para aquelas pessoas denominacionais que vieram atrás do dom. Ele disse, não é tão maravilhoso, mas com o que temos, nem fé para a cura divina podemos ter direito.
necessitará desses trovões para trazer a fé de rápido. Você entende, irmãos? O que era que o profeta estava falando para aquele povo? Porque ele estava preparando aquele povo para que quando este livro fosse revelado, eles pudessem entender o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, aquele povo ali, o profeta chega a dizer, eu tenho certeza que vocês não estão captando o que está acontecendo nesta semana. Coisas profundas de Deus acontecendo e as pessoas não estavam captando direito ali. Porque também ainda não era o tempo. O irmão Branham diz isso aqui. Nós vamos ver aqui na mensagem. 311 do Códen. É perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3. No parágrafo 916, ele diz assim, olhem, por que o mundo não compreendeu esta fotografia? Não falando daquela, está falando aqui da outra foto. Por quê? Mas nós entendemos que é todas as coisas que aconteceu na vida do irmão Branham. Amém? Veja, eu vou ler aqui. Olhe, por que o mundo não compreendeu esta fotografia? Por que não captaram isso imediatamente? Por que não captam estas outras coisas? Por que não captam estas profecias e coisas? Sabe o quê? Não podem captá-lo agora. Porém, um dia, eu me vou aí deste mundo. E quando eu me vá, então eles o reconhecerão. Algum de vocês, jovens, entenderão isto depois que eu me vá. Está vendo, irmãos? Isso é algo muito importante. O irmão Branham está dizendo que alguns de vocês, jovens, entenderão isso depois que eu me vá. Vê? Porém, Deus não permitirá que seja agora. Que coisa, né, irmãos? Justamente naquele tempo, onde estava sendo aberto esse selo. O irmão Branham dizendo àquele povo, vocês não estão captando. Mas aquele disse, eu vou embora dessa terra. E vocês, jovens, entenderão isso. Vocês captarão isso quando eu me vá. Por isso se fez necessário que o profeta descansasse um pouco. Porque na voz do sétimo anjo se cumpriria os segredos de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo. O irmão Branham diz, quando eu me vá. Quantos creem que a gente está com a voz do sétimo anjo em nossas mãos? Aqui está a voz, irmãos. Nos dias da voz. É por isso que Deus, muitos olham as gravações da voz de Deus como uma coisa simples e natural. Mas aquilo é uma coisa profunda e espiritual. Deus disse, reserve aqui o alimento para o tempo. Oh, irmãos, como são profundas e simples as coisas de Deus. E a voz de Deus, é por isso que eu leio o selo, irmão Branham disse, o que é um trovão? O que é um trovão? O que será um trovão? E a resposta é simples. O trovão é a voz de Deus. Foi o irmão Branham que respondeu isso. Aí a gente pode se arriscar um pouco. Esse é um pensamento meu. Os irmãos aceitam se quiser. Mas eu posso chamar com toda a segurança no meu coração que aquilo ali é gravações do trovão de Deus. A voz de Deus, irmãos. O que Deus tem enviado como mistério ao redor deste mundo. Alguns veem, entendem, captam. Como disse o irmão Branham, quando eu partir, vocês captarão e entenderão isso. Mas outros veem como um trovão. E esta mensagem é Apocalipse 10, de 1 a 7. Segundo está aqui escrito, o profeta disse, isso já é história. Deus já trouxe para nós. Nós vamos captando as coisas. Eu não gosto de dizer diretamente as coisas, porque eu sei que Ele é o revelador dessa palavra. A gente só vai dando a palavra. O eleito, ele faz isso. Ele entende por si próprio.
não necessita que alguém vá ensinar a ele, a não ser aquele que é prometido vir para ensinar toda a verdade, que é o Espírito Santo. O mestre interior, que está escrito aqui nas eras da igreja. Que mestre, né, irmãos? Esse mestre interior é tremendo. Ele é quem faz nos preparar, ele é quem nos revela a palavra. Então vamos ver, mas talvez surja a pergunta. Antes que os irmãos perguntem, eu já vou responder. O que são os 7 trovões, então? Vamos deixar o profeta responder. A era da igreja de Laodiceia, diz assim, na página 295. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Tá boa essa resposta para vocês, irmãos? Quando você me perguntar o que são os 7 trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. É o que diz a mensagem do profeta. Veja novamente. Ele fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Vocês captaram essa parte aqui? Serão essas verdades, mistérios, divinamente reveladas. Ela é revelada divinamente. Porque o revelador, ele é divino. Jesus disse para Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, mas tu recebesse uma revelação divina. Foi o Pai que está no céu. Essa é uma revelação divinamente revelada. Por isso que não adianta você discutir com alguém para tentar ensinar essas coisas a alguém. Porque cada um captará por si próprio através do anjo do pacto, o Espírito Santo de Deus. Ele é quem revela os corações. Essas verdades e mistérios estão aqui. São as revelações contidas nos 7 selos. E à medida que você for lendo, ele vai revelar em seu coração esses mistérios que vai te converter literalmente para ser a igreja de Atos dos Apóstolos. É só isso. Vê que o irmão Bana falou em primeiro e segundo, e aqui embaixo ele juntou e disse, essas verdades e mistérios é que literalmente converterá seu coração, quando elas forem divinamente reveladas. É claro, irmãos, que quando a gente diz isso, muitas pessoas confundem e acham que a gente está deixando o profeta fora de cena. De forma alguma. Aqui está um mestre exterior, vindo da parte de Deus, um ensinador de justiça. Mas quem entrou nele para revelar essa palavra foi o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo, essa mesma coluna de fogo que fez o irmão Branda falar, ela tem que cingir os nossos ouvidos espirituais para a gente compreender exatamente o que o profeta disse. Amém? Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é maravilhoso, irmãos. Você ter a revelação dessas coisas, você saber que é Ele que tem te revelado. Muitas vezes a gente desmerece a nós mesmos, né? A gente vê as nossas misérias, as nossas culpas, falha. Mas saiba que Deus tem te revelado essas palavras. Porque Ele te ama. Ele foi quem te chamou. Ele é quem mandou o profeta para você. Ele é quem revela essa palavra no seu coração.
Porque ele quer converter você de volta à fé dos pais apostólicos. Foi para isso que ele enviou esta revelação. Então, veja, o profeta diz: ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Nós vamos ler aqui outra mensagem. É no Desvelar de Deus. Parágrafo 274 em diante. Ou 273, vamos ler. Todo mundo sempre vem a mim e diz: irmão Brana, aqueles 7 trovões que a voz fez soar, e ele disse: não escrevas. Está vendo, irmãos? Essas revelações, João viu, o profeta disse. João viu toda a cena acontecendo. E ali saiu a revelação, ele ia anotar aquilo, e o anjo disse: não escreva isso. Amém? Ele levou lá para trás, ele disse: sela isso. Ele falou os selos só na parte simbólica, cavaleiro no cavalo branco. A revelação disso, ele disse: não escreva isso. Não é para ser revelado agora, porque o trabalhar de Deus é este. Ele não permite revelar naquele momento, para o diabo não vir e tentar imitar a coisa. Deus sempre deixou em forma simbólica, mas os filhos de Deus daquela era captavam essa revelação e viviam ela. Vocês entendem, irmãos? Irmão Brana vai explicar depois, quando você estiver no decorrer desse livro, você vai ver irmão Brana explicando isso. Que os atores desses selos, ou as pessoas que viveram este selo, mesmo sem compreendê-lo diretamente, mas eles viviam essa palavra. Então diz: não escreva isto. Veja. Vê, mas fecham. Diz: isso serão os 7 trovões que haverão. Isso serão os 7 trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias. Veja, os 7 trovões que nos haverão de dizer. Agora, isso não parece muito bom? Vê? Porém, cuidado com o que você está falando quando você diz isso. Ele disse: toma cuidado para que tu não escrevas isso. Está vendo? Aqueles 7 trovões fazem soar as suas vozes. Veja, ele disse: não escreva isso. Vê? Mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Agora, muitos têm dito para mim, e teólogos disseram: irmão Brana, se o Senhor Deus disse, se com sua experiência, que o Senhor tem lhe dado para seu povo, humildemente dizendo isso, disse: o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia, o Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado. Eu disse: isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar. Está vendo? E eu disse: mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse: por que o Senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Eu disse: mas olhe, nem uma só palavra pode ser acrescentada ou tirada. Está vendo? E ele disse: bem, então, aqueles 7 trovões, o Senhor, veja, disse: não seriam aqueles 7 trovões soando, não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse: não, Senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro. E os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vê o que o irmão Brando disse? Uns estão vendo um trovão.
e outros estão entendendo essa palavra. Mesmo que ele nem sabe explicar direito o que é isso. Primeiro, não é para ser explicado. É para ser revelado e crido e vivido essa palavra. É o que o irmão Brana disse. Então, eles estão captando, uns estão enxergando isso pelo Espírito de Deus. E outros estão cegados com isso. Mas Deus vai revelando. Então veja o que o profeta diz no 302, da mesma mensagem, o desvelado de Deus. Ele diz assim: note, a mesma coluna de fogo enviado a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora é enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14:12. As obras que eu faço, vós também as farei, cumprindo São Lucas 17:28-29. Nos últimos dias, o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo, de volta à palavra original. Está vendo como isto, está vendo? Ó, que coisa! Ó, irmãos, isso é profundo. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora enviada para quê? Para revelá-la. Nós já vimos isso aqui, que a coluna de fogo foi a Moisés, e Moisés escreveu o quê? O Antigo Testamento. Não é verdade? E o Antigo Testamento veio. Quando chegou a hora de se cumprir, quando chegou a dispensação, a mudança na dispensação do tempo, Deus chamou a Paulo, e note como Deus faz da mesma forma. Ele chamou Moisés lá no deserto e deu o Antigo Testamento para Moisés escrever. Depois ele chamou Paulo e levou para onde? Para o deserto novamente. E Paulo disse, aí Paulo veio e escreveu agora o Novo Testamento. E o que era o Novo Testamento? Era o que estava dentro do Antigo Testamento, só mudando a dispensação do tempo. E ele foi aos fariseus, aos religiosos, eles não puderam aceitar aquilo, porque eles se agarraram com a lei de Moisés. A gente fica com Moisés. Mas Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, crerem em mim, porque eu sou o resultado do que Moisés falou. Amém? Assim Paulo, com o Novo Testamento na mão, disse, de onde você tirou isso? Ele disse, isso está aí no Antigo Testamento. Foi uma revelação direta de Jesus Cristo, lá no deserto eu recebi isso. E ele mandou para trazer esse Novo Testamento. E aqui estava a mesma coluna de fogo que escreveu o Antigo Testamento em Moisés, o profeta disse, e a mesma coluna de fogo que encontrou com Paulo lá no deserto, que escreveu o Novo Testamento, agora no final do tempo, ela pegaria um homem semelhante a Moisés, semelhante a Paulo, e disse, vá lá para o deserto, que eu vou dar uma nova Bíblia para você. Para você revelar uma nova Bíblia. Não escrever. O homem disse aqui, você pode escrever, irmão Brano, uma nova Bíblia. Ele fez, eu sei que isso poderia ser verdade. Porque um profeta inspirado de Deus, ele pode escrever a Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia que nós temos são profetas inspirados pelo Espírito Santo. Quantos creem que William Branham também é um profeta inspirado pelo Espírito Santo? Ele poderia escrever a Bíblia. Se eu sei que isso é verdade. Mas não será nada a ser acrescentado. Não será nada no futuro para aproximar a gente mais de Deus. Ele fez, não, está tudo revelado ali. Esse selo, esse livro aberto que o Cordeiro trouxe, que Cristo, a coluna de fogo trouxe, é para manifestar isso. É por isso que diz aqui na mensagem, a festa das trombetas. Veja bem, irmãos, a gente vai abrir o espaço para a pergunta. Então, um dia no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé com as minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso. Eu fiquei lá parado
e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que isto significava. E isto deixou-me com uma voz que disse: esta é a espada do rei. E então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Está vendo, irmãos? A Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Porque Cristo veio trazer a revelação daquilo que não estava escrito, mas que estava dentro da palavra. Vocês compreendem isso agora? Não estava escrito diretamente, mas estava escrito um cavaleiro num cavalo branco. Era um símbolo. Atrás desse símbolo estava lá o Papa, a Igreja Católica, as denominações, o Anticristo. E Deus precisou enviar um profeta com coragem para dizer o preto no branco. Vocês entendem isso agora? Ele revelou aquilo que não estava escrito da Bíblia. Aquilo que durante todas as eras eles tentaram desvendar, pecado original, tudo aquilo que eles não sabiam. Deus veio no profeta e disse claramente o que eram essas coisas. Esses mistérios, para que nós pudéssemos agora amadurecer na presença de Deus. Então veja, a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá, isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo. Totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Então, irmãos, isso que nós temos na mão hoje, todas essas mensagens, é a palavra falada, revelada pela mesma coluna de fogo que escreveu o Antigo e o Novo Testamento. Através da promessa de Apocalipse 10, de 1 a 7. Onde ele falaria com a voz de leão. Por isso que esta mensagem, ela é hoje um juízo para as almas que estão em prisão agora. Enquanto que para a noiva ela está selada por dentro desse mistério, desse segredo. A própria vida da noiva é o mistério de Deus cumprindo nessa era. Quantos sabem que Deus dá a palavra e aquela palavra entra nas pessoas para se tornar carne? Amém? Então, esse é o mistério de Deus. É por isso que eu digo, sem medo, porque eu já vi na mensagem. A sua vida vivida em santidade, crendo na palavra, é um trovão de Deus contra o diabo. Diz o irmão Brando na mensagem, o trono. Vocês entendem o que é? Tão simples as coisas de Deus. Não precisa fazer guerra com isso. É somente crer na palavra e viver ela. Irmão Brando, creia na palavra, viva a palavra. E você vai estar vivendo essas coisas. Quando tudo acabar, vai dizer, mas era isso, era. Sempre é dessa maneira. Era só isso. São coisas maravilhosas da parte de Deus. Então veja, isto foi a revelação completa de Jesus Cristo. Diz o profeta de Deus. Cristo é a palavra. Cristo é a voz de Deus falando para nós. Amém? Mas vamos ver aqui, para nós termos mais segurança, se realmente isso pode ser revelado agora nos nossos corações. Não que nós iremos trazer alguma revelação, porque já está tudo revelado ali dentro. Ninguém vai trazer mais uma nova revelação. Mas alguém vai captar o tudo que está revelado aqui dentro. Amém? E só vai captar
pelo mestre interior, o Espírito Santo. O irmão Branda diz aqui, no primeiro selo, 201. Ou, vamos no 198. Agora, os selos tinham sido abertos aqui. Estamos abrindo-os agora. Mas a coisa está aberta. E pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou, grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que coisa! O completo. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que elas disseram. Mas ouvi uma voz do céu, Deus, que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. Não os escreva. Está vendo? E o anjo que vi estar sobre o mar, levantou as mãos ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, e o que aí há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Observe, não esqueça isto agora, enquanto continuamos. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Esse último anjo, anjo terreno, este anjo desce do céu. Não era ele. Ele vem do céu. Mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo, o qual é um anjo, significa mensageiro. Qualquer um sabe disso. E o mensageiro a era da igreja. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. 7 selos, tudo. Todo o segredo de Deus. Como anunciou aos profetas seus servos. O mistério inteiro é desvendado. Esse é o ministério desse anjo. Está vendo? É tão simples. As pessoas simplesmente passam por cima disso. Mas ainda assim, será perfeitamente vindicado. Será perfeitamente conhecido. Está vendo? Todos os que querem ver isto, podem ver. Está vendo? Isso mesmo. Mas aqueles reticência. Ó irmão, eu quero estar no meio desse todos. Quantos querem estar aí? Todos os que querem ver isso, poderão ver. É Ele quem vai fazer a gente ver isso. E não vá tomar isso para discutir com alguma outra pessoa. É Deus responsável para dar isso a cada um de nós. Ele vai revelar o tudo. Como diz o profeta, está tudo ali, revelado ali dentro. Ele vai revelar agora, individualmente, a cada eleito. O anjo do pacto, o Espírito Santo, a coluna de fogo. Quantos creem que ela está conosco? Amém? Se ela não estiver conosco, irmãos, nós estamos mortos. Porque vida só há em Deus. Mas nós cremos que ela está conosco. E ela não está, como diz o profeta, não somente eu, não somente um homem. Ela está na sua igreja. Você quer ver isso para a gente entrar nas perguntas? Diz assim, 397. Cristo é o mistério de Deus revelado. Que mensagem tremenda, não? Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja aqui. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Você sabe como você diz coisas à sua esposa. Você sabe a mocinha com quem você vai se casar. Você a ama tanto que você simplesmente conta-lhe os segredos.
e atraz para perto de si, e ama você e tudo. Você sabe como é. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa. Está vendo? Correto? Agora olhem. Não. Por ter a revelação de seu segredo declarado a eles. Por sua graça. Está vendo, irmãos? O que é que faz a gente receber isso? É a graça de Deus. Paulo estava no caminho de Damasco, naquela vingança para perseguir o povo, matar a igreja. Se não fosse a graça de Deus derrubar ele, dizer, para aí, Paulo. Não é por aí não, Paulo. Freia, Paulo. Foi a graça de Deus que freou Paulo. E quando freou que ele parou, que graça gloriosa, irmão. Vem aqui que eu vou fazer você entender as coisas. Você está fazendo tudo errado. É diferente, Paulo, não é assim. E graças a Deus que ele teve suficiente humildade para parar e escutar a Deus. Coisa que nós precisamos treinar mais. Deixar Deus falar conosco. Amém? Então veja, ele disse, deixando conhecer os segredos, sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disto. Espero que vocês não pensem que isto soe pessoal a um bando de gente, ou isto, aquilo. Mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja, e eles tão somente o recebessem, está vendo? Isto não quer dizer somente eu, ou somente você. Quer dizer a igreja, que ele está tentando entrar nela. Está vendo, irmãos? Não é. Quando Deus deu o irmão Branham, não foi para ele só. Ele distribuiu isso. Ele só não podia dizer diretamente. Na mensagem desvelada de Deus, ele disse, eu estou tentando dizer algo para vocês, sem dizê-lo diretamente. Você quer ver isso? Vamos ler rapidamente isso. 22. Agora, o meu tema é esta manhã. Eu espero confiantemente que Deus revele isto. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, eu tenho esperança. Eu espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa. Às vezes nós temos que dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir. Possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Eu espero confiantemente que Deus revele isso a você. Que você tenha um entendimento espiritual do que é isto. Sem dizer diretamente. O profeta disse. Então veja, não somente eu, não somente você, quer dizer à igreja que ele está tentando entrar nela. Esse é o grande mistério para esse tempo. Deus na sua igreja, manifestando as promessas dos últimos dias, irmãos. Por isso que ele enviou a sua revelação até nós. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, nosso Pai celestial, Senhor, nós cremos na tua promessa, Pai. O Senhor disse que estaria conosco todos os momentos até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor está aqui nessa manhã, Pai. O teu Espírito está aqui para selar os nossos corações, para revelar a tua palavra, meu Deus, para fazer com que a gente compreenda de uma maneira espiritual. Como orou o teu profeta, meu Deus, eu espero que a gente pudesse ter o entendimento espiritual disto, Pai. E nós desejamos nesse momento, por isso queremos render a nossa vida a Ti,
nos afastar do pecado, de que tão de perto nos rodeia, Pai. Queremos consagrar a nossa vida a Ti, meu Deus. Manter o nosso coração limpo e afastado de toda confusão, meu Deus. Só o Teu Espírito Santo dentro do nosso coração, para que possamos receber a revelação da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos, que o Senhor nos abençoe também, logo mais à noite. Envia novamente, Pai, a Tua palavra santa para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que Te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.